Segunda parte de aula 2 sobre aceleração. Nessa parte a gente vai considerar um exemplo de movimento com aceleração constante, quer dizer, aceleração instantânea constante. Esse exemplo vai ser muito utilizado no nosso curso. Então, nós temos a aceleração instantânea, que no princípio depende do tempo, mas no nosso caso, ela é constante. Por isso a gente vai anotar essa aceleração com letra A. Vamos pensar que também ela é positiva. Certo? Então, o primeiro problema que a gente vai considerar, achar velocidade instantânea. Então, primeiro vamos pensar no gráfico do nosso movimento. Lembra que o corpo sempre desloca numa reta ao longo do eixo X, mas o gráfico que a gente vai considerar agora é velocidade que diz sobre tempo. Velocidade respeito ao tempo. Esse diagrama que a gente vai considerar agora. Como a aceleração instantânea, significativo diamétrico dela é tangente do ângulo, certo? Entre tangencial à curva de movimento no diagrama V e T, quer dizer, dependência da velocidade do tempo, e eixo T, e esse ângulo deve ser constante, porque a aceleração instantânea é constante. O movimento vai ser uma reta. Então, agora, onde passa essa reta? Preciso saber, por exemplo, onde ela cruza eixo V, quer dizer, qual é a velocidade no tempo t0, certo? Vamos pensar que essa velocidade é v0. Então, lembra a aula passada? Para achar a velocidade com função do tempo, dada a aceleração instantânea, precisa dar a velocidade pelo menos num momento de tempo, nesse caso, t0. Então, agora o movimento do nosso corpo, representado nesse diagrama como uma reta. Opa, essa aqui. Então, tangente de ângulo dessa reta e eixo T é nossa aceleração instantânea. E por isso é uma reta, porque tangente de ângulo dessa constante. Certo? Agora, como é que achar a velocidade em qualquer momento de tempo? Observa aqui. Mudança de velocidade num intervalo de tempo proporcional a esse intervalo de tempo. Então, se pegar o mesmo intervalo de tempo, no começo tem um tempo diferente, certo? A mudança de velocidade, se o intervalo é o mesmo, vai ser a mesma. Então, a velocidade também é dada como integral, certo? A aceleração. Então, usando daqui t com vírgula, porque t é um dos limites. A variável da integração não deve ser a mesma. E agora, o que é esse integral? É uma soma, um limite da soma, a aceleração no tempo tal, multiplicada por pequeno intervalo com começo nesse tempo. Então, a aceleração no tempo tal, pequeno intervalo no tempo. Então, se nós pegamos esse tempo aqui, a aceleração é a mesma que nesse tempo, que nesse tempo e nesse tempo, certo? Então, ela é constante. Então, o que a gente vai somar? Somente mudança de tempo, né? Isso vai dar mudança de tempo total é t. Né? Então, a gente vai achar a velocidade em qualquer momento de tempo. Então, essa é a nossa fórmula resultante. Agora, vamos achar a posição do corpo. Lembra que o corpo desloca ao longo de uma reta onde tem coordenada x, certo? Então, para achar posição dada velocidade instantânea, essa aqui, certo?
precisa da posição no momento de tempo. Vamos pensar que posição no momento de tempo t igual a 0, esse x0 é dada. A diferença da posição entre tempos 0 e t vai ser dada pela integral do velocidade instantânea sobre tempo. Agora, nossa velocidade instantânea, olha, essa aqui, ela depende do tempo linearmente, certo? Como agora a gente vai achar integral? Para isso, a gente precisa lembrar do significativo geométrico. A gente vai achar o significativo geométrico desse integral, certo? Esse integral, então, nós temos x0 primeiro. Integral é limite da soma velocidades no tempos ti, certo? Multiplicados por pequenos intervalos do tempo, certo? Soma sobre esses todos os intervalos do tempo. Então, por exemplo, esse intervalo do tempo t1, esse dt2. Aqui o tempo t1, aqui o tempo t2, certo? Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Velocidade nesse ponto vai ser v1 e nesse ponto vai ser v2, certo? O que nós fazemos nesse produto aqui? Nós multiplicamos a altura, essa aqui, essa velocidade, por base, essa aqui, delta T1. E isso vai dar essa área, certo? Aqui fazemos a mesma coisa. Nós multiplicamos a altura, que é a velocidade V2, por essa base aqui, que é dt2. Isso vai dar essa área aqui. Certo? Daí para frente, claramente todo o intervalo de tempo entre 0 e t, por exemplo, esse t aqui, né? T no final, né? Ó, esse t, né? Esse eixo t, deve ser dividido em pequenos intervalos de tempo, delta t, i, certo? E a gente vai construir as áreas parecidas que desenhei aqui e somar essas áreas. E pegar limite, ó. Quer dizer, isso vai dar, na verdade, a área total debaixo da curva, certo? Isso é nossa posição no tempo t. Como é que é achar a área total? Ó, vamos quebrar essa área em duas partes. Vamos considerar essa área tá aqui. Essa área aqui. Observa, aqui ela começa na velocidade V0, certo? E essa parte aqui, não exatamente, então precisa continuar um pouquinho. Eita, ó. Essa área 2. Então, essa área 2, e essa é a área 1. Certo? Então, área 1 é de baixo, paralelogramo, e a área 2 é triângulo. Certo? Então, vamos continuar nossa equação. x0 mais soma de duas áreas. Então, essa área aqui paralelogramo é a altura V0. Essa é a altura V0. Ó. No tempo, então, na base que é 0 a t. No t. Mais área 2. Então, essa era a área 1. Certo? Área 2 é a base do triângulo na altura sobre 2. Certo? Base é a mesma, é t. Qual é a altura? Agora vamos calcular a altura.
Nós sabemos que ângulo entre esse ângulo aqui, ó, meu desenho já começa a ser bagunçado. Θ. Tangente desse ângulo é a aceleração, certo? Então, a aceleração é altura dividida por base. Então, se nós multiplicamos a aceleração por base, isso é a altura. Precisa multiplicar ainda por base do triângulo. Essa é a nossa fórmula. A nossa fórmula é x0 mais v0 no t e mais a no t quadrado sobre 2. Ó, nós achamos posição em qualquer momento de tempo. Essa fórmula que nós temos para posição. Então, essa total, essa aqui é a área 2 que nós adicionamos. Então, geometricamente, eu consegui calcular essa integral, certo? Nesse caso, eu integrei a função, essa aqui, que depende do tempo linearmente. Então, se a função, ó, ela depende do tempo linearmente, a integral é constante, que é aqui, v0 multiplicada por tempo, e constante no tempo, multiplicado por tempo sobre 2, certo? É isso que eu queria mostrar nessa aula.